Olá, tudo bem? Semana passada eu postei o meu primeiro vídeo e no vídeo eu acabei esquecendo de me apresentar, né? O meu nome é Danilo Carvalho, eu iniciei esse canal baseado num blog que eu já tenho de alguns textos, os textos simples e reflexivos, e o nome desse blog é Minúcias do Essencial, e aí eu falei, bom, quero compartilhar com o pessoal também algumas reflexões que eu tenho sobre a vida, sobre a Bíblia, porque eu sou cristão também, e sobre diversos assuntos, né? E mas para você ver como é que é, na semana passada eu postei o vídeo e na nossa cabeça, né, na minha cabeça eu fico esperando, né, a gente fica pensando o que o pessoal vai achar, o que vai acontecer, como é que vai ser, já bate aquela ansiedade, me bateu uma insegurança, no meio do caminho eu quase que excluí tudo, não postei nada, né? Demorei, na verdade até demorei para postar, eu gravei e demorei um tempo ainda para postar o vídeo, né? E aquele medo de julgamento, e achar que não tá legal, achar que, que não ficou bom a minha voz, meu rosto, iluminação, um monte de coisa, né? E aí eu falei, quer saber? Vamos colocar, vamos postar. Mas por que esse medo? Por que será que a gente fica dessa forma assim tão preocupados? Hoje você sabe, talvez até mais do que eu, que nós estamos na era, né, das redes sociais bem mais, como se diz, é, bem mais intenso. A gente tem bastante, né? Eu não sei qual que é a sua idade, mas eu vivi a época do Orkut, pra você ver. O Orkut era aquela coisa, né? Eu ia numa lan house, a gente montava umas fotos em casa, mas não tinha internet logo em casa, assim, ou boa, né? E a gente postava aquela foto que a gente montou, esperava alguém mandar uma mensagem, que era o scrap. E aí alguém mandava um depoimento na sua página. Nossa, era uma coisa muito interessante e demorada também. Hoje você posta na hora o vídeo, a foto, você comenta, as coisas estão acontecendo e você está vendo, né? Então parece que hoje dá aquele medo maior, porque parece que está todo mundo bem produzido, a gente se compara muito com os outros, a gente acaba querendo sempre algo mais e achando que o que a gente tem não é o suficiente ainda. Sem contar também que o nosso cérebro ele sempre está buscando uma validação, por proteção mesmo. Ele quer sempre fazer com que você seja bem avaliado pelas pessoas. Então isso é bom, mas por um lado também pode travar a gente. Pode fazer com que a gente pare ou deixe de postar ou de criar ou conteúdo, ou música, ou dar conselhos, ou fazer alguma coisa para a qual você veio estar aqui neste mundo. Eu acredito que todos nós temos uma missão. E lá no fundo, você sabe a missão que você tem. Lá no fundo você sabe que você precisa fazer algo. Que você pode fazer algo para alguém. O nosso cérebro também, ele tem aquela questão da recompensa imediata, que é a dopamina, né? E aí, quando a gente não tem essa recompensa, a gente quer desistir, a gente quer buscar algo mais certo e mais assertivo para que a gente possa ter essa recompensa. Então isso acaba fazendo com que a gente trave, ou no meu caso, como eu falei da semana passada, tentando ver se eu acertava porque eu não queria errar. Vamos acertar para não errar. E sabe, tem um texto na Bíblia, em Colossenses 3, capítulo 3, verso 23, ele fala mais ou menos assim, né? Que tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. E aí você começa a entender que Deus, se você for parar para analisar, Deus é um ser perfeito.
Então eu tenho que fazer perfeitamente o que eu tenho que fazer. Ou como eu tenho que fazer. E esse texto não está falando que é para você travar, mas está falando para que você possa fazer. Apenas faça. Faça como se fosse para Deus. Na era de hoje, nos tempos de hoje, se você pensar assim, e eu comecei a tentar pensar assim, e eu pensei, eu não estou fazendo para fulano, para ciclano, para quem já tem um canal grande no YouTube, para um influencer enorme, e nem para ser um influencer grande, nem para ser milionário do YouTube. Eu apenas quero compartilhar uma mensagem que Deus está colocando no meu coração. Então eu preciso fazer isso como um projeto vindo de Deus para você, para quem quiser assistir. E aí, com essa visão, eu, no caso, acabei mudando um pouco o conceito do que eu estava pensando em fazer, ou tirando essa trava, né? Um pouco dessa trava de filmar e postar. Sabe, nosso cérebro, como eu falei, ele busca recompensas, ele busca aquela dopamina imediata. E a dopamina não é ruim, porque às vezes a gente começa a achar que então eu não posso ter a dopamina. E na verdade ela é boa. O que acontece é a forma como nós estamos buscando. Quando você cria algo, vou dar um exemplo aqui, você vai fazer um bolo na sua casa. E aí você bate a massa, você mistura, você põe no forno para assar. Aí depois você faz aquela cobertura, você corta, ou você corta ele no meio, faz o recheio, coloca aquela cobertura. No final sai aquele bolo que depois de 4 horas de geladeira sai aquele bolo gelado, delicioso. Demorou todo esse tempo e no final você tem a satisfação de ter um bolo pronto e bom para você e para sua família. Essa sim é a dopamina boa. Quando você pega e você abre apenas o seu celular e fica só rodando um vídeo, recebe um videozinho, mais outro videozinho, mais outro, você está trazendo aquela dopamina rápida que o seu cérebro acaba ficando viciado. E esse é um problema que faz com que nós paremos ou travemos, porque o estudo requer que a gente tenha tempo para aprender, mas a gente quer aprender rápido. O aprendizado da palavra também requer tempo. Conviver com Deus requer tempo de relacionamento também. Casamento, relacionamento. Educação é tempo e relacionamento. Tudo requer mais tempo para que dê certo. E quando a gente acostuma nosso cérebro com respostas rápidas, a gente desiste das coisas. E uma das coisas que a gente vê nesse texto é que tudo que você for fazer, faça então como se você estivesse fazendo para Deus. Imagina que Ele é eterno, Ele tem todo o tempo do mundo. Ele tem todo o tempo do mundo para te escutar, Ele tem todo o tempo do mundo, do universo, para poder sentar com você, pegar na sua mão e prosseguir. Sabe, talvez a maturidade seja continuar, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Talvez você vai fazer e ninguém vai te aplaudir, e você vai procurar isso e não vai ter aquela dopamina do aplauso, aquela aprovação. Mas saiba, quando o seu foco está em Deus, você vai ter a certeza de que Ele está te aprovando. E não tenha dúvidas, a sua mensagem, seja ela qual for, através de qualquer canal que você tenha, seja da música, da arte, da pintura, não sei, você sabe, a sua mensagem não vai ser em vão. Meu desafio, para mim, é continuar. Você quer continuar também na sua missão? Até o próximo vídeo.